no segundo turno. Mas é óbvio que ele não estava apoiando o Bolsonaro, né? Então, acho que foi mais uma mágoa mesmo aí do Ciro Ertz do que outra coisa aí. Vamos lá, vamos ver qual é o seu próximo candidato aqui, teve ó. aquele episódio. Sorteio aqui, ó. Vamos ao sorteio. Teve aquele aqui, episódio famoso lá, né? Quando for o Ciro, a gente comenta. O presidente comenta. Boulos. Boulos. E sou eu que começo. Então, vamos seguir a ordem aqui. Você quer falar primeiro, William? Aí eu faço a ordem anti-horário. Rodolfo, você e eu. Você quer ser o primeiro agora? Por mim, tudo faz. Pode ser. Então, tá bom. eu vou inverter a ordem. Né? Primeiro, eu vou ler na minha tela aqui. Na minha tela, o primeiro foi o Rodolfo. E agora, então, eu vou fazer no sentido anti-horário. Agora o professor William, depois eu. E aí nós vamos invertendo. Tá certo? Nós vamos invertendo. Então, o próximo, o primeiro a falar sou eu, depois o Rodolfo. Então, agora o candidato Boulos. E aí, William, quais são os pontos fortes e os pontos fracos do candidato? Vamos ser um pouquinho mais prolixos aí. Menos prolixos, né? Menos Bom, eu já falei um pouco também sobre isso, então fica mais fácil. Mas, de todo modo, o Boulos tem uma vantagem, que é um nome de esquerda que não está atribuído ao que teria se tornado uma pecha ruim do PT, né? Então ele é de esquerda e não tem o jeitão ruim que muitas pessoas atribuíram ao PT no que tange aos escândalos ligados à Petrobras e tudo mais. Ao mesmo tempo, ele tem uma oratória muito boa, fantástica. Ele não ganhou a eleição para prefeito e teve um resultado bem semelhante ao que outros candidatos de esquerda tiveram em São Paulo, né? Mas por conta disso, ele acabou ficando muito famoso e muito bem quisto por todos os grupos de esquerda, não apenas os apoiadores do PSOL, né? O fato dele estar no PSOL e o PSOL ser um partido que cresceu bastante desde Luiz Helena e tal, torna ele também viável. Talvez não tão viável quanto o do PT, o candidato seja qual for, mas ele tem uma viabilidade sim, e brigando contra o candidato, contra o Bolsonaro, ele pode até ter chance de vencer. Quando a gente olha a pesquisa IPESP e compara o resultado dele com o Haddad, ao mesmo tempo que é promissor, quer dizer, de 36 para 31 a diferença não é tão grande assim, mostra que dos candidatos de esquerda é o que ele tem menos votos contra o Bolsonaro, né? Isso é um ponto ruim, talvez. O fato deles terem menos recursos e talvez até um pouco menos predisposição a buscar esses recursos, tá certo que agora a gente só tem o fundão, né, o fundo eleitoral, mas até pelo que foi o Bolsonaro, a gente vê que os recursos privados são relevantes, né? Nem que seja para obter doações privadas. No ranking das doações privadas, o pessoal está super lá embaixo. Todos os partidos têm poucas doações de pessoas físicas, que é a única coisa viável hoje em dia. Todos os partidos têm, mas o PT tem muito mais, né, do que o PSOL. Então, por tudo isso, seria mais lógico o Boulos apoiar o Haddad, né, ou qualquer outro candidato de esquerda, né? Esse grande guarda-chuva, o PT colocando todos os candidatos de esquerda embaixo, que é a coisa que sempre ocorreu, certamente não vai ser tão viável assim com o Boulos na cabeça, né? Então, o pessoal precisaria pensar nessas coisas. O candidato Boulos é um excelente candidato, tem baixa possibilidade de vitória, sobretudo quando se compara com os outros candidatos de esquerda, né? Então talvez fosse mais interessante ele se classificar, por exemplo, a ser candidato ao Senado, né? Ao Senado provavelmente ele ganharia. Nós vamos ter uma vaga ou duas? A próxima são duas vagas, não? São duas vagas. São duas vagas, porque a última eleição foi uma. Foi uma vaga. Muito bem. É isso, William? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o Boulos. Também fiz a minha colinha.
Com pontos positivos, você colocou alguma coisa que eu também coloquei aqui, que é a boa oratória. Eu também acho que o Boulos ele fala muito bem, né? Ele discursa muito bem. Bom, e aí vamos lá. Né? Ele tem apoio das esquerdas, ele tem apoio da jovem esquerda, nessa nova militância. Eu tenho visto jovens alunos, né? Os meninos mais jovens, até 25, 30 anos, e é impressionante como ele... Parece até que ele está roubando simpatia do Ciro. Eu me lembro que até alguns anos era comum você conversar com esses jovens e o pessoal que estava meio que saindo do PT ia para o Ciro. E agora eu tenho visto uma onda desse pessoal se afastando e indo para o Boulos, né, falando para o Boulos. Então eu acho que realmente ele está atraindo espaço dessa esquerda mais jovem, apoio da esquerda, apoio do jovem. O pessoal está lutando para ser o novo PT, né, o PT com a questão jurídica, com a Lava Jato, com o Mensalão, o Petrolão acabou ficando com a imagem muito desgastada, e o pessoal ele está ocupando esse espaço do partido combativo, do partido... Né, e tem potencial para isso. E aí o Boulos vem nessa onda. Né? A oratória dele, ele traz um discurso forte de justiça social, que sempre angaria votos, né? A essência dele é o do discurso social, não, temos que fazer justiça social, reforma agrária, reforma habitacional nos centros urbanos. Então, ele tem um discurso muito, muito forte. E eu tenho sentido ele com muito apoio da mídia. É impressionante como amigos meus jornalistas são Boulos hoje. Assim, eu fico impressionado. Eu quase que diria, eu tenho muitos amigos, tenho pelo menos uns 10, 12 amigos jornalistas, amigos que são petistas hoje são Boulos, é impressionante. Então, ele vai ter um apoio na mídia muito forte, né? Pelo menos a minha opinião. Como pontos negativos, né? Bom, ele de um lado, ele tem esse discurso de justiça social, a visão dele como ligado à invasão de terras, e à invasão de prédios, movimento dos sem-tetos, esse tipo de coisa, ainda é um discurso que a sociedade brasileira é muito resistente. Não estou entrando no mérito se está correto ou se não está correto, volto a dizer, não é esse o objetivo aqui. Né? Então, o objetivo é que esse discurso ainda é um discurso que a sociedade brasileira é uma sociedade resistente, de tomar terras de fazendeiros para fazer reforma agrária, tomar prédios, invadir prédios. Né? Não é um discurso que consegue angariar muitos votos. Talvez o Boulos precise fazer como fez o Lula, a carta aos brasileiros, né? O Lulinha, paz e amor, e talvez o Boulos, uma hora, vai ter que ser o Boulos paz e amor, né? O Boulos que vai dizer, olha, se eu entrar, não se preocupe, não vou sair por aí tomando fazenda, nem tomando prédio de grandes proprietários, né? Talvez em algum momento ele vai ter que fazer isso, opinião minha. O que mais? Então, dentro disso, a visão que a população tem é de um radical. Então, ao mesmo tempo que ele tem um bom discurso, um discurso inflamado e um discurso forte, é um discurso que transmite radicalismo. E parece que as pessoas acabam tendo uma certa resistência com relação a isso. Outro ponto negativo, né, é que ele acaba sendo ligado à extrema esquerda. Né? Então, você tem pessoas que são mais centro-esquerda, como o PSDB, Ciro Gomes, Haddad, né, um cara mais de centro-esquerda, mas ele acaba sendo visto como uma pessoa de extrema esquerda, né, um cara que prega invasão de terra, invasão de prédio, coisa do tipo. Eu acho que falta ele, dentro dessa visão, um pouco parecido com o Haddad, eu acho que falta um pouco um projeto mais amplo de Brasil. Ok, você quer fazer reforma agrária e você é a favor do movimento do sem-teto. Ok, mas e além disso, né? Precisa mais do que isso para ser um presidente da República. Então, onde é que está o grande projeto, a grande visão do Boulos de país? Né? Então, eu sinto falta disso, né? Um discurso que a gente costuma dizer de candidato de discurso único. Né? Ele tem um grande discurso, mas o resto, o que mais? Né? Quais são as ideias dele para as outras áreas? Certo? Então, a campanha dele fica capenga nesse aspecto. Né? E aí ele acaba tendo o que eu chamo de um discurso de nicho. Ele atende muito bem uma certa parcela do eleitorado, ele fica muito forte nessa parcela de 15%, 12%, mas é muito difícil ele romper a barreira dos 30%, 40%. O discurso de nicho é quando o candidato tem um discurso que atende uma parcela muito específica do eleitorado, ele fica muito forte ali.
Mas para ele romper e expandir esse discurso para o resto do eleitorado, é sempre muito complicado, né? Então, eu acho que ele é sempre um forte candidato no primeiro turno e um fraco candidato no segundo turno por essas questões, né? Volto a dizer, não é opinião minha, talvez eu seja um eleitor do Boulos, né? Não sei. Mas, então, essa é uma opinião, tá bom? Então, essa é a minha opinião aí sobre os pontos fortes e pontos fracos. Professor Rodolfo Butcher. Conheço muito pouco o Boulos, né? Mas o desempenho dele na eleição da prefeitura foi surpreendente para mim, eu acho que para muita gente foi. Então, e ele é muito articulado, ele fala bem, se não me engano, ele é médico, né? O pai dele. O pai dele é médico. Não? O pai dele é médico. Se ele fosse médico, eu achava que ele podia ter aproveitado mais esse negócio da pandemia, né? Aparecido mais na mídia, né? Falando sobre isso. Mas não é o caso, então. Então, acho que ele pode aglutinar essa raiva, né, que a população tem a partir do Petrolão, essas coisas do PT. Né? É um candidato bastante interessante, é muito bem articulado, fala muito bem. Né? Mas o fato de estar vinculado, é o que você falou, o fato de estar vinculado ao Movimento Sem Terra pode pesar contra ele muito. Né? E também algumas invasões que o Movimento Sem Terra fez em pesquisa, destruindo pesquisa, também pegou muito mal. Ficou muito mal isso. Então, espero que ele consiga reverter, né, essa tendência dos movimentos sem terra. Agora, sem brincadeira, eu ando aqui por Ituba, por dentro aqui, nossa, nós precisamos de alguma reforma na área urbana no Brasil, precisamos de mais arquitetos e menos engenheiros. Isso é discussão para outro momento, Rodolfo. Aqui nós estamos discutindo candidatos. Vamos lá? O Mário Serrano... Deixa eu fazer Tem uma pergunta aqui da plateia, pode ser, William? Faça seu comentário, vai. Depois eu faço a pergunta do... pode falar, William, para não perder o assunto. Depois eu faço a pergunta do colega. Não, só vale a pena comentar a presença em rede social do Boulos, né, que ele é muito forte. O Fábio Dino tem uma presença grande, mas o Boulos também, né? O que reforça isso que você comentou, ele ser... ele tem uma grande articulação com as gerações mais jovens, né? O fato que geração é melhor do que a gente falar só em termos de idade, porque as gerações vão, né? As pessoas que são jovens hoje, daqui a 4 anos já não são mais tanto, daqui a 8 menos ainda. Então, se o trabalho se mantém... Eu sei dessa história. Então, a tendência é que em algumas eleições o cara comece a ficar viável, como até mais ou menos a história do Lula, né? Então, o Lula participou de algumas até ser eleito. Então, talvez algo assim venha a acontecer com o pessoal de forma maior. Mas essa postura, esse posicionamento, como a gente diz em marketing, do Boulos, torna ele viável nos 30% do eleitorado que podem votar no campo vermelho. E já elimina ele dos eleitores que podem votar no campo azul. O campo azul se ofende com invasão da Monsanto. O campo vermelho fala, Monsanto produz transgênicos têm que morrer, né? Então, para eles é legal que esse tipo de invasão ocorra, embora isso seja do MST e o nosso bolo seja do MTST, né? Ou seja, discute a questão urbana da coisa, né? Que é, enfim, o fato de haver tantas pessoas sem teto e tantos moradores de rua, e a questão da gentrificação, etc. e tal, enfim. Ele tem nesse aspecto, ele tem um posicionamento superior ao que é
o do Haddad, porque o Haddad, de certo modo, tem isso que o Robson colocou muito bem, né? Tem uma carinha de elite. O Boulos é de elite, mas não parece tanto. Ele, inclusive, mora num bairro humilde, né? Ele tem uma presença no movimento bastante pertinente, ele sobe no carro de som, faz discurso, etc. e tal. O Haddad nunca fez nada disso, nem nas greves da USP ele teve uma presença tão relevante, né? Então, isso faz ele ter esse elan de força. Inclusive, ele propôs nessa semana que, ao invés de discutir nomes, a esquerda discutisse projetos. Por quê? Porque depois que se tiver um projeto, naturalmente vai se buscar o nome mais habilitado da esquerda para representar, e ele poderia ser o escolhido pela esquerda nesse contexto, né? Até talvez com o Haddad ou o Flávio Dino de vice. Pergunta do Mário Serramos, artista plástico da cidade de Embu das Artes. Agradeço a presença, Mário, um grande abraço a todos da linda cidade de Embu das Artes, que eu estou sempre por aí. Tem uma obra de Embu das Artes aqui atrás de mim. Vamos divulgar os artistas de Embu das Artes. Olha aqui, Mário. Isso aqui é uma obra de Embu das Artes. Aqui. O Mário pergunta, vocês acham que a internet pode decidir a próxima eleição, como foi a passada? Rapidamente. O que você acha, Rodolfo? A internet vai ser fator decisivo? Ele está perguntando se nós achamos que se a internet pode decidir a próxima eleição. Rapidinho. Não, eu acho que não vai decidir. Agora não decide mais. Não decide mais. William? As novas mídias estão cada vez mais fortes, mas é possível que, como o Rodolfo falou, tenha chegado ao teto. A gente tem evidências de eleições que tiveram um peso muito grande nisso, né? Como foi a eleição aqui de São Paulo, o candidato do MBL, nas pesquisas tinha um percentual bem pequeno e graças às redes sociais, provavelmente, né? Aí eu que estou exercendo o meu papel de professor aqui, estou chutando, né, que graças às redes sociais explicam ele ter subido para um número de 2 dígitos e ter tido o mesmo desempenho que o candidato do PT com toda a estrutura que tem, né? Então, eu acho que sim, vai continuar sendo relevante porque basta você comparar a audiência das redes sociais com a audiência da TV aberta. A audiência da TV aberta só cai, a audiência da rede social só cresce. Então, vai ser relevante sim. Eu também acho. Eu também acho que ainda o boom das redes sociais ele ainda não se esgotou, não. Eu acho que ele ainda vai mais alguns anos aí. Essa queda da televisão aberta, então, nem se fala. Das TVs a cabo também, né? O pessoal assistindo cada vez mais streamer, né? E coisas do tipo. Quem está nos assistindo, talvez a geração de um pouco mais de idade, ainda assiste TV, né? Ligar na Globo, na Bandeirantes, né? Mas a maioria da geração não assiste mais TV. Eu mesmo eu tenho me pego assistindo muito pouco TV. Eu assisto televisão porque a minha TV acessa a internet, mas não assisto TV. Ou estou no YouTube, ou estou no Netflix, ou Amazon, ou outro streamer qualquer, né? Mas não assistir TV mesmo, na figura de assistir a televisão, cada vez menos aí. Eu ainda acho que a mídia social ainda tem um caminho grande pela frente aí. Ainda tem um caminho grande. Vamos ao próximo, meninos?